Bom, galera, este não é um vídeo normal, trata-se do último vídeo, o meu último vídeo, e eu vou ser muito franco com cada um de vocês que me segue até aqui, que me seguiram, e eu quero fazer um resumo sobre a conclusão do que foi o dia de hoje, dia 1º de janeiro, com relação a essa questão política que gerou muita indignação em muitas pessoas, e por outro lado, algumas pessoas ficaram felizes. O que eu quero falar para você, essa luta que é de todos nós, em busca de um país melhor, em busca de um Brasil melhor. Eu sei que eu vou desagradar algumas pessoas com o que eu vou falar aqui, mas por outro lado eu vou falar com o coração e com a minha convicção e a minha forma de enxergar o mundo. A forma que eu enxergo esse contexto. Eu queria que você ouvisse até o final e tirasse suas conclusões. Diante de tudo que eu acompanhei, diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu estudei a respeito do assunto, e de maneira superficial, mas o suficiente para que eu pudesse chegar a essa conclusão, eu quero dizer para você que é meu amigo, que eu tenho vários, que quem manda no Brasil, em boa parte do mundo, é uma instituição chamada maçonaria. E em consideração a muitos amigos que eu tenho, que faz parte, inclusive, e não fica ofendido com o que eu vou dizer, eu tenho o maior respeito pela instituição, as instituições que de fato são sérias, mas nós só conhecemos só o superficial. Entenda uma coisa, o ex-vice-presidente da República, que eu posso dizer agora, o Hamilton Mourão, ele é, se eu não me engano, um venerado dentro da maçonaria, ou seja, um grão-mestre da maçonaria. E esse cara, quando o Bolsonaro se candidatou à presidência da República, ficou aquela briga de escolha de vice, não sei se você lembra que foi cogitada até a possibilidade da Janaína Pascoal, acho que é esse o nome dela ser vice-presidente também, né, o Moro, etc e tal. E quem que foi? Foi o Mourão. O Mourão é um dos caras mais respeitados dentro da maçonaria. Se a gente voltar antes do Bolsonaro, quem que era o presidente da República? Quem que assumiu o poder? Michel Temer. Quem que é o Michel Temer dentro da maçonaria? Foi esse cara que assumiu. Aí perceba um detalhe. Depois vem o Bolsonaro. Que, se eu não me engano, o Bolsonaro não é maçom, mas o vice dele, que é o Hamilton Mourão, que deu essa última punhalada nas costas do Bolsonaro, ele é um cara respeitadíssimo dentro da organização. Respeitadíssimo. Você fala assim, André, mas que absurdo isso. Eu quero te falar uma coisa. A maçonaria por si só, como é uma sociedade secreta, e muita gente vê assim, ela por si só ela não se chegaria lá pelo voto do povo, da popularidade do povo. Então ela precisa ter popularidade. Na eleição passada, a popularidade foi o Bolsonaro, que era as pessoas que estavam indignadas com a corrupção, com a roubalheira, e optou pelo Bolsonaro. E a maçonaria, então, se aliou com o Bolsonaro e colocou o Bolsonaro no poder, mas tinha um prazo determinado para ele sair. O mesmo processo foi feito agora do lado oposto, mas usando uma popularidade que quer queira que não existe, do presidente Lula. O Lula talvez não é maçom, mas o Alckmin, que se aliou com o Lula, é maçom. E o Alckmin não chegaria à presidência da República sem o Lula. Quem imaginaria o Alckmin, que tanto meteu o pau no Lula, hoje ser o vice dele? Você acha que essa união foi por acaso? Não. Acontece que a maçonaria tinha que continuar no poder e ela precisava usar mais uma popularidade. Eu vou te dizer uma outra coisa. Não se espante se o Lula não terminar o mandato dele. Talvez quem tem que terminar o mandato, como foi no caso da Dilma, é um outro maçom. No caso da Dilma foi o Temer. Quantas vezes quiseram derrubar o Bolsonaro para o Mourão ser o presidente? E o Bolsonaro foi até o fim. Mas o Lula pode ser derrubado para que o Alckmin assuma, porque o Alckmin tem ganância nisso. E o Alckmin atende um interesse global, que é da maçonaria. E aí entenda uma coisa, precisa que você enxergue isso um pouquinho além. Eu sei que é até perigoso o que eu estou falando aqui, você entenda bem o que eu vou te falar. Você precisa abrir tua mente, enxergar além. O sistema é global. O Alckmin, por si só, não se chegaria à presidência da República. Então ele usou a popularidade do Lula, inclusive muita gente do lado do Lula rejeitou e alertou o Lula para não se aliar com o Alckmin, mas eles chegaram lá. Foi uma forma de um ladrão, ex-presidiário, conseguir sair através de canetadas, inclusive com o senhor Alexandre de Moraes, que é uma indicação do Michel Temer, que foi secretário de Segurança Pública do Alckmin, entende? E eles abriram o caminho para que, com a popularidade do Lula e um pouco de popularidade do Alckmin, ele conseguisse chegar onde está chegando. E aí eu quero que você observe uma coisa importante. Bolsonaro foi um patriota, é um patriota.
As Forças Armadas, os operacionais das Forças Armadas, tenente, subtenente, cabo, soldado, sargento, esses caras têm vontade de dar um jeito em tudo isso. Tem muita vontade. O problema não são eles. Eles cumprem ordem. De quem que eles cumprem ordem? Eles cumprem ordem dos generais. Eles cumprem ordem dos bravatas, que tomam champanhe caro, uísque caro, que tem aquela coisa assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, estrelas, poder. Esses caras, generais, fortes, barrigudo, que nunca vão para uma guerra, nunca foram para um combate, mas mandam e comem o cérebro dos comandados. Os comandados têm que prestar conta, bater continência para eles, cumprir ordem deles. Se eles falar faz, faz, se falar não faz, não é para fazer. Por mais que o soldado tenha vontade de fazer, por mais que os patriotas tenham... O Bolsonaro é uma exceção no meio desses caras. Esses generais como o Mourão, que faz parte do sistema, eles atendem uma agenda globalista também. Essa é a minha conclusão. Lembra do vírus? Agora você lembra das vacinas? Qual foi o posicionamento do Bolsonaro como líder no Brasil com relação às vacinas? Enquanto não houvesse uma aprovação da Anvisa, a garantia daquilo, ele não autorizaria entrar no Brasil. Foi destruído pela imprensa, porque a imprensa faz parte do sistema. A imprensa é um braço do sistema. A coisa é muito mais embaixo. Quando o Bolsonaro se posicionou contra a vacina, percebe quem falou a favor sobre as vacinas. A questão é a seguinte, existe um projeto, uma agenda chamada 2030. 1/3 da população deve morrer até 2030 e talvez não vai ser pelo vírus, talvez vai ser pelo aquilo que está combatendo o vírus. A coisa é muito mais séria. Eu sei que eu corro risco no que eu estou falando, mas você precisa enxergar além. Para você que é eleitor do Lula, você não elegeu Lula. Você elegeu o sistema e o sistema também vai derrubar o Lula. O Lula não é nada perto do sistema. O Lula só tem popularidade e o sistema levanta outros. Lembra do Tropa de Elite 2? É o sistema. E o negócio é o seguinte, patriotismo na mão do Bolsonaro, sendo patriota, foi difícil. Imagina na mão do Lula, que não é nada patriota. Então se prepare. Por que o Lula quer desarmar a população? Porque cada vez mais uma população desarmada, ela se torna escrava e refém do sistema. Nós não temos ninguém por nós, a não ser o próprio Deus. Então se apegue com ele, seja você o general da sua família, seja você o governante da sua casa, seja você o patriarca, se apegue com Deus, porque quem está com ele está bem. Se você não tiver Deus, você não tem ninguém. Forte abraço para você, obrigado por ter assistido até aqui.